Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública da Faculdade de Tecnologia Internacional, FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Esse programa complementa a formação acadêmica dos nossos alunos de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Não tem conotação ideológica ou partidária, entretanto, analisamos assuntos de interesse da academia e da comunidade sob o ponto de vista social, econômico e político. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. Nesse primeiro bloco, trataremos do tema Aquecimento Global, Questões Ambientais e Agenda 21. Para falar sobre esse programa, sobre esse assunto, nós convidamos o professor Carlos Melo Garcias. Olá, professor. Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui. Ok. O professor Carlos Melo Garcias, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em recursos hídricos e saneamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em engenharia civil, ênfase em engenharia urbana pela Universidade de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, desde 1978, ministrou disciplinas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Tem atuação profissional e acadêmica com ênfase em saneamento e planejamento ambiental e urbano. Também foi diretor do Instituto de Saneamento Ambiental, o ISAM, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de 85 a 87 e de 94 a 2000. Também diretor do curso de Engenharia Ambiental da PUC Paraná, de 2001 a 2007. E é professor e pesquisador do mestrado de Gestão Urbana da PUC Paraná. Professor, a questão do meio ambiente tem sido um dos grandes problemas debatidos pela humanidade e de grande preocupação. Um dos instrumentos que tem se criado é a Agenda 21. O que é a Agenda 21? Muito bem. Eu acredito que o resultado do que nós podemos estar conversando traz uma história de 40 anos. Há alguns anos vem acontecendo algumas conferências e duas delas se destacam mais nessa questão ambiental e social. Uma delas foi em 72, em Estocolmo, quando se falou na questão da poluição, já se falava um pouco de aquecimento global, mas era mais a questão da poluição e o problema de saúde pública. Naquela época, o Brasil, infelizmente, não se posicionou muito bem e aceitou o que os outros países não aceitavam, que era trazer as empresas poluentes. Dali até 92, aconteceu a outra conferência, que também ficou conhecida como a Rio 92. Na Rio 92, o Brasil tomou uma outra posição porque viu que era insustentável aquilo que vinha fazendo. E a Rio 92 foi um marco, vem a Carta da Terra, vem a Agenda 21. Então, todos os países, 179 países que estavam nesta conferência de 92, o Rio 92, firmaram um compromisso. E, por acaso, esse compromisso, dentro daquilo que nós firmamos compromisso, nós agendamos compromisso, ela tomou o nome de Agenda. E assim foi chamada Agenda 21, como se o século 21, toda a sociedade humana tivesse um compromisso. E ao longo do tempo tinha que passar por algumas etapas, cumprindo algumas partes, buscando a sustentabilidade através de políticas públicas que orientassem as ações para o desenvolvimento sustentável. Então isso tudo constitui a Agenda 21. Então, a Agenda 21, ela é uma lei? Como é que se faz? Quem faz? Como é que se compõe a Agenda 21? A Agenda 21 é um processo, né? Então, ela é um documento que foi feito a nível global, com 40 capítulos. No Brasil, nós desenvolvemos a Agenda 21 e ela ficou com 6 temas básicos: cidade sustentável, desenvolvimento sustentável, economia sustentável. E no Paraná, nós desenvolvemos também a Agenda 21 Paraná, com 9 temas. E esses temas são mais uns temas norteadores de estruturação de ações que se pode fazer dentro daquela sociedade, nos seus aspectos regionais, com as suas características sociais, econômicas e ambientais, em termos de suas produções de outra natureza. Tudo isso norteia, então, agora uma questão de uma dimensão ambiental, de uma dimensão social, de uma dimensão econômica e de uma dimensão institucional. Então, nessas diversas instituições é como a sociedade age.
quer seja num plano global, quer seja num plano local. E nessas questões gera fundamento de uma gestão participativa, que não é muita característica brasileira. Então aí começa a nascer uma questão de um grande desafio. Então a Agenda 21 é feita por muitos países, ela não é uma lei, ela é um instrumento normativo, orientativo, de um compromisso de uma sociedade, mas pode se transformar numa lei. É isso que eu ia lhe perguntar, se pode se transformar numa lei, quer dizer, mas também é aquele negócio. Eu acho que isso é muito mais uma questão de consciência, de postura da sociedade, do que uma obrigação. Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo que as leis, né, são feitas como um instrumento de organização social. Quer dizer, a sociedade achou por bem, desde as discussões das leis romanas, né, de dizer que se organizava a sociedade através de aspectos legais e que eram normatizados. Uma comissão aceita os termos e assim se legaliza. Agora, a questão do social e a questão ambiental e esse desenvolvimento sustentável até pode ser uma lei, mas eu acho que ele funciona melhor quando ele é um princípio e ele é um denominador comum de uma vontade da sociedade como um todo. Que ele possa nortear, talvez, as leis, ele possa, dentro desses princípios, nortear procedimentos, princípios de fazer as coisas, mas também poderia ser uma lei. Não vejo que ela, em sendo uma lei, vai funcionar melhor do que sendo um princípio de coletivo de consenso. De ética e de consciência social, né? De consciência social, exato. Quem que já implementou a Agenda 21, professor? Olha, na Europa o número de Agendas 21 é muito significativo. Tem lá 1.600 Agenda 21, 3.000 Agenda 21. No Brasil é meio incipiente, né? Nós temos aí umas 50, talvez pudéssemos saber um número melhor, assim, 100 Agendas 21 locais, quer dizer, do município, né? Alguns estados já têm os seus fóruns permanentes de Agenda 21. No Paraná nós temos aí algumas coisas boas acontecendo. Se alguém quiser saber, eu gosto de citar Campo Mourão. Acho que o Campo Mourão é uma das cidades de maior exemplo de implementação de Agenda 21 e implementação de plano diretor. Então aí chama a outra questão. Do ponto de vista legal, o plano diretor é uma lei, a 10.257, chamado Estatuto das Cidades, etc., que tem todo um regimento e aspecto de fundamentação. Então, se é para ver por lei, baseie-se na lei 10.257, com os princípios da Agenda 21. Então, essa cidade, ela fez o quê? Ela construiu sua Agenda 21 e traçou o seu plano diretor dentro daquele consenso de Agenda 21 que a sociedade tinha criado. Então, nós estamos lá tentando aprender com eles como é que a gente faz essa história de uma nova sociedade, porque vai ter mudanças paradigmas, né? Vão ter que mudar. Se é para fazer uma sociedade mais justa, sustentável, com desenvolvimento sustentável, o único jeito é mudar alguns paradigmas, alguns dogmas, alguns princípios assim meio enraizados na nossa sociedade, né? Isso a gente percebe nitidamente aí que está, porque a Constituição de 88, ela introduziu vários mecanismos, vários instrumentos de planejamento normativo que a gente chama. Uhum. Entre eles, o Estatuto aliás, o Plano Diretor, que foi mais tarde regulamentado pelo Estatuto das Cidades, né? A Lei 10.257, 2001, é isso, não é? Isso, exatamente. Então, faz 20 anos. Então, o que nós percebemos é que se a sociedade se organiza e transforma isso num princípio, ela funciona muito melhor do que numa lei. Exato. Como esse exemplo que o senhor está dando. E nos demais municípios, porque como é que isso tem funcionado? O que o senhor tem visto nos demais municípios, não só paranaenses, mas no restante do Brasil? Nós temos hoje, eu participo há mais de 4 anos no Fórum Permanente de Agenda 21 do Estado do Paraná. E nós participamos também numa rede brasileira de Agenda 21. Então nós estamos conseguindo agora fazer um cadastro de tudo isso que está acontecendo e tendo esses contatos. Por incrível que pareça, nesse nível nacional, a melhor Agenda 21 foi feita numa colônia de pescadores em Santa Catarina. Que coisa interessante, né? Eu não vou dizer o nome porque eu vou me enganar, mas eu posso pedir às pessoas que têm interesse, que a gente tem todo carinho por eles, né? E eu prefiro que me comunique, eu faço contato se for o caso. É uma líder, uma senhora, esposa do pescador, que tomaram a iniciativa e construíram a Agenda 21 daquele local
e é muito respeitada por todo o governo, por todas as autoridades. Magnífico. Então vamos falar exatamente, depois de implementada, como é que funciona a Agenda 21? Uma vez construída dentro desse consenso da sociedade, ela vai ser implementada. E em sendo implementada, todas as ações que venham a ser tomadas por todas as autoridades dentro daquela região, naquela cidade, naquela localidade, ela vai ter que sempre participar dentro daquele consenso que foi elaborado, os princípios daquela Agenda 21. Então, novas leis, novos argumentos, novas empresas, tudo gera novas relações, novas decisões. E todos vão sendo por esse fórum de pessoas que participaram na construção da própria Agenda 21. Ele é um documento de uma sociedade. Eu sempre digo que eu acho que nós não temos outro documento de referência como esse. Senão, se nós formos usar alguns dogmas das religiões, alguns dogmas mais fortes por aí, talvez a gente vai encontrar alguns parceiros de formas estruturantes de sociedade. Então essa é a força Agenda 21. E as empresas, elas podem adotar, elas podem fazer a Agenda 21 numa determinada empresa, numa organização? Como que isso funciona, professor? Esse é um trabalho que nós estamos iniciando e nós passamos por uma experiência agora de fazer as Agendas 21 das instituições de ensino, as IES. Certo. E isso está ficando muito interessante, porque se nós lembrarmos que as instituições de ensino superior, quer sejam faculdades, universidades, só existem porque a sociedade assim os quer. Quer treinar seus cidadãos, quer fazer as pessoas acelerar um processo de conhecimento, e para isso existem essas instituições de ensino superior. Então nós dissemos assim, então vamos fazer a Agenda 21 de cada instituição de ensino superior. Para ter uma ideia, no Paraná são 172 instituições. E hoje, algumas instituições já têm esse fórum estabelecido, mas concretamente executando apenas uma no Brasil, e é de Curitiba, uma das universidades de Curitiba. Bem, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer esse ano, como é um ano de eleições municipais em todo o Brasil, tem algum, não precisa citar partido, porque aqui, como a gente diz, o programa não tem conotação ideológica nem partidária, mas tem política sim, porque, até porque é um curso de gestão pública. Como é um ano de eleições, algum candidato já lhe solicitou alguma orientação? O senhor tem visto nos programas dos candidatos esse tema ser discutido? Como é que está acontecendo isso? Eu posso dizer que isso está acontecendo com uma intensidade que eu acho que está começando. Nós já tivemos um candidato que nos procurou, agora hoje eu tive um outro contato com outro, de outra linha, e pediu para a gente conversar, como estamos fazendo aqui, nesse debate, buscando que ele possa te extrair desses princípios alguns compromissos de sua promessa eleitoral. E nós vimos que algumas coisas já começam, as promotorias de meio ambiente, né, estão emitindo algumas coisas que já começam a botar algumas coisas interessantes para que as pessoas passem a pensar. O nosso sonho é que todo cidadão entendesse mais da Agenda 21. Para isso, nós gostaríamos de estar sempre à disposição, toda vez que for necessário, poder conversar em qualquer lugar, em qualquer sociedade, tentando explicar esse instrumento, de um novo instrumento de planejamento de base, e não substitui os demais, com certeza, mas ele baseia-se na questão do princípio da sustentabilidade. E isso é necessariamente uma plataforma política. Ele é uma questão de princípio. É indiferente ver um gestor falar de promessas ou campanhas ou estruturação do seu governo com os princípios de desenvolvimento sustentável e é outro que não se tenha muito ligação com isso. Porque nesses princípios tem duas coisas que são muito importantes. É a equidade social e a equidade ambiental. Então, se alguém quer fazer um bom programa, está aí uma boa plataforma. Então, porque o momento é agora, né? Então a gente torce para que as campanhas deixem de ser aquele teatro que a gente vê de candidato falar mal de candidato e passe a ser um debate de ideias, de programas. Está aqui um belíssimo assunto, né? Uma sugestão aí para os candidatos debaterem durante os seus comícios, os próprios debates nas televisões, enfim, é uma excelente oportunidade. Mas para implantar a Agenda 21, existe, como é que é, algum roteiro, algum formulário, alguma coisa, professor? Nós, para instituir
a Agenda 21, ela tem alguns guias, alguns princípios, tem uma estrutura de fundamentos que tem lá uma espécie de passo a passo, ou par e passo, de uma forma de implementar a Agenda 21. Então, para quem quiser, esses documentos são públicos. Se entrar nos sites do Ministério do Meio Ambiente, vai encontrar esses guias. E no caso específico de alguma instituição de ensino, que pode ser uma escola primária, pode ser uma escola de qualquer nível também, ela pode criar a sua Agenda 21. Nós fizemos agora o guia universitário. Dentro de uns 30 dias, nós vamos estar lançando, está pronto, nós só estamos fazendo aquela revisãozinha final, né? E o guia ficou muito interessante. São 4 passos para que se possa implementar uma Agenda 21 institucional. Nós pegamos desse sistema geral e reduzimos a essa amplitude de uma instituição de ensino superior. Ficou muito interessante. Daí nós vamos tentar fazer para as empresas, um guia para as empresas. O senhor falou que no Paraná já existe um fórum permanente da Agenda 21. Perfeito. Como é que ele está funcionando? Ele pode ser de forma individual? Como é que está funcionando aqui no Paraná a Agenda 21, professor? Esse fórum, nós temos ele desde 2004. No caso específico do Paraná, ele foi instituído através de um decreto governamental, pode se transformar numa lei governamental, inclusive. E ele é um fórum que tem mais de 25 instituições do organismo institucional governo do Estado, secretarias e outras autarquias que têm representantes dentro do fórum. E nós temos mais quase 40 instituições, onde todas as instituições de ensino do Paraná são convidadas, que participam efetivamente formando o fórum. E esse fórum se reúne uma vez por mês e ele é sempre convidado a todos que quiserem participarem. E tem muita coisa para todo mundo colaborar e fazer. Então, todo dia 20, 21 ou 22, porque Agenda 21, então a gente gostaria de fazer todo dia 21. Mas às vezes cai num domingo, assim, tu não faz a reunião do mês no domingo. Então, a gente faz ou dia 22 ou dia 20, se for o caso. Mas, então, isso é fácil. Se as pessoas tiverem interesse, basta mandar um e-mail para nós ou entrar em contato conosco e a gente manda na correspondência sempre anunciando qual o dia que esse fórum se reúne e sua pauta de debates. E esses debates são públicos e sempre nós temos comissões específicas que vão, se precisar um trabalho de maior profundidade, as pessoas têm alguma ideia, pode levar que nós vamos com certeza tratar com bastante carinho. Para alguém que se interessa em participar, qual é o e-mail, professor, ou o telefone, enfim, qual é o meio de contato? Como que a pessoa faz para participar da Agenda 21, como o senhor falou, das reuniões? Acho que o melhor, já que eu estou aqui representando esse fórum, até que se possa estabelecer um endereço melhor, pode mandar para mim no meu e-mail, e eu teria o maior prazer em responder. É carlos.garcias, esse Carlos com S, o ponto, daí Garcias com S, né? O Garcia aí fica meio @pucpr.br. Então, carlos.garcias@pucpr.br. Nessa mesma linha que o senhor disse, então, as pessoas podem participar. Então, pode ser feito um grupo de apoio ou de participação? Como é que isso funciona, professor? Nós temos incentivado que algum grupo, por exemplo, a Vila Torres, ali que fica ao lado da PUC, eles construíram a própria Agenda 21 deles. É muito interessante. Então, o pessoal que passa ali para a antiga favela das Torres, que hoje vê a Vila Torres, se entra no âmago daquela sociedade que ali vive, vai ver que eles vivem os princípios da Agenda 21. É muito interessante. São pessoas, olha, do ponto de vista de gestão pública, de políticas públicas, vale a pena conhecê-los. Então, um grupo como esse, uma sociedade de bairro, uma sociedade de uma igreja, ou um grupo que tenha lá uma vontade de fazer um trabalho comunitário, ele pode começar a fazer sua Agenda 21, ele pode se reunir e pode chegar até nós e nós vamos ajudá-los a construir a Agenda 21 dos princípios, por exemplo, de um bairro, se for o caso, pode ser feito. É bastante interessante. E os eventos? Como que está? O senhor é do Fórum Permanente do Paraná, não é isso, né? E os eventos a respeito da Agenda 21, ele vai ter algum evento agora que o senhor gostaria de divulgar ou de falar sobre ele? O evento que nós vamos fazer agora, ele é uma continuidade daquele COP-MOP, que aconteceu no Paraná em 2006, e nós tivemos ali uma primeira reunião de ações das universidades em Agenda 21. Ficou tão interessante que nós tivemos 25 pontos que
plenária da comunidade colocou como uma exigência de que as universidades, pelo menos, observassem esses 25 pontos. E nós assumimos, tanto assumimos que, numa oportunidade recente, a antiga ministra, né, a doutora Marina, esteve aqui no Paraná e, junto com o governador e os reitores de 13 universidades do Paraná, firmaram esse pacto Agenda 21 universitário. Então, nós estamos fazendo agora o segundo evento, Ações das Universidades em Agenda 21. E isso tem sido, assim, magnífico. Nós estivemos em 2 universidades aqui no interior do Paraná, ontem, e o grupo dessas universidades está muito motivado, vai vir a Curitiba. Então, nós vamos ter um encontro dia 21 à noite, que é um domingo, com as pessoas interessantes fazendo palestras, e aí nós vamos debater durante o dia 22 e o dia 23... Desse mês ou de setembro? Mês de setembro. Mês de setembro. Mês de setembro. Então, nesse mês e meio que eu comentei, eu posso mandar, se a pessoa entrar em contato, eu envio a programação, os convites, e nós vamos apresentar, nós imaginamos que nós vamos ter mais ou menos de 200 trabalhos, mais ou menos, das universidades, que já se preocupa, inclusive, em colocar em sala de aula os princípios da Agenda 21, lá quando fala em matemática, quando fala em cálculo, quando fala nas outras áreas. Então, todas as áreas hoje comungam esse princípio da Agenda 21. É isso que eu ia perguntar. Como é que está, apesar, nós estamos vendo que as universidades estão participando, o meio acadêmico participa, mas em termos de estrutura curricular, a Agenda 21 já faz parte de alguma disciplina, tanto no ensino superior, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental. Certo. Como é que está essa questão, professor? A Agenda 21, que nós chamamos Agenda 21 escolar no Brasil, ela está muito avançada. Muitas escolas já adotaram a Agenda 21 escolar. Existe toda uma estrutura já de orientação que vem do Ministério do Meio Ambiente. Então é fácil colocar as pessoas em contato e elas têm essas orientações até pedagógicas de como fazer isso. O que se percebe é que a Agenda 21 das escolas, nós já estamos vivendo algumas coisas muito interessantes. Tem algumas disciplinas, eu não queria citar aqui alguma universidade em particular, porque senão vão dizer que eu estou, né, orientando e tal, né? Mas eu digo assim, tem uma disciplina que eu sei que está orientando os alunos a elaborar a Agenda 21 do curso que ela faz. Certo. Então, foi um grande desafio. Os alunos, uns gostam, outros não, mas é sempre assim. Mas é muito interessante. Porque imagine trazer ao nível de uma disciplina, de um curso, uma discussão de um instrumento como esse, a que analisa o próprio curso. Okay? Então, isso está acontecendo. E nesse curso, inclusive, todas as disciplinas do curso, a principal referência é a Agenda 21. Então, nós temos certeza que todos os alunos daquele curso leem a Agenda 21, debatem a Agenda 21, sim, e especificamente nessa disciplina ele vai fazer uma análise crítica e uma proposição que mexe com a estrutura do próprio curso. Que ele vai dizer, bom, qual seria então a Agenda 21 deste curso? E isso ficou muito interessante. Ok. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao final essa entrevista. Então, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição a esse programa, à comunidade acadêmica do curso de Gestão Pública, a comunidade em geral, desse assunto de extrema importância. Então, quero agradecer ao mestrado da FAI, a Pontifícia Universidade Católica, que proporcionou a sua presença aqui, e reiterar o convite para novas oportunidades para falarmos a respeito de meio ambiente e Agenda 21. Muito obrigado pela sua presença, professor. Nós é que agradecemos, e nessa área nós sempre estaremos à disposição, porque a nossa meta é divulgar bastante esse assunto. Muito obrigado. Ok, faremos um breve intervalo e voltaremos logo em seguida com uma nova entrevista. Até mais. O sucesso profissional exige mais que uma simples formação. É preciso diversidade. A pós-graduação da FATEC Internacional, administrado pelo IBPEX, leva para todo o Brasil mais de 120 cursos, com mensalidades acessíveis para que você tenha opções de escolha e facilidade de acesso. Pós-graduação FATEC Internacional. A nossa diversidade faz a sua marca profissional. Garanta já sua vaga. 0800 702 0501.
retornamos com Gestão Pública em Debate. Nesse bloco, iremos tratar do tema Coaching, Projeto de Vida e Carreira. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Alba Maria Torres. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. A professora Alba, ela é pós-graduada em Comunicação Estratégica e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná, é Master Coach certificada pela Integrated Coaching Institute, a ICI, é Coaching Clinic pela Coaching U Corporate, com formação em Programação Neurolinguística, Dinâmica dos Grupos e na metodologia Aprendendo com Histórias. Tem experiência anterior em gestão adquirida em grandes empresas e em lideranças de equipe multidisciplinares de projetos de mudança. É diretora da Entrelaços Expansão do Ser, onde atua como coach e como consultora em programas de desenvolvimento e liderança. É também professora na Fundação Getúlio Vargas, do ISAI, Instituto Superior de Administração e Economia do Paraná, das disciplinas Comunidade de Aprendizagem, Plano de Desenvolvimento Pessoal e Coaching para alunos de MBA. Esse tema coach, ele é ainda um pouco incipiente, né, professora? Porque ainda desperta-se um pouco de interesse para saber o que é coach. O que é dúvidas, curiosidades. Então, vamos começar. O que é coach? Bom, uma coisa muito importante com relação ao que é coach é a gente entender que coaching não é um evento. Coaching é um processo. Um processo que visa apoiar a pessoa que está recebendo o coaching, que nós chamamos de coachee, a fazer contato com os recursos internos que ela tem para superar as adversidades, né, que surgem no dia a dia. Então, essa é a definição. É um processo de apoio para esse contato mais forte, mais presente com os recursos que a pessoa tem, né? Bom, no mundo do trabalho hoje tem um conceito muito interessante que é a educação pelo trabalho, né? O que os ingleses chamam do work-based learning. Né? E obviamente que quando se fala em mercado, às vezes o pessoal mais que gosta de discutir questões do ser fica meio apavorado. Sempre o mercado, né? Parece o Big Brother, o né? Big Brother. O grande irmão. Isso mesmo. Mas não podemos deixar de falar em mercado, né? Claro. O que ele quer, na realidade, são competências, né? Sim. E o para que se destina o coach? Olha, o coaching ele tem a possibilidade de ser trabalhado com qualquer pessoa para qualquer situação, né? As pessoas passam por diversas fases da vida e ele pode estar precisando de um apoio para identificar isso. Por exemplo, a gente está falando sobre competências, né? Muitas vezes a empresa desenvolve um elenco de competências e a pessoa está bem em todas elas, não tem problema nenhum. Mas ela vai ser promovida para um cargo superior. E para aquele cargo superior, aí de repente está faltando um fortalecimento de uma determinada competência, por exemplo. E aí é onde entra o coach para ajudá-la a fortalecer aquela competência pensando no desenvolvimento dela. Às vezes acontece de uma pessoa estar com dificuldade no cargo atual, de desempenho mesmo, está faltando alguma coisa, não está conseguindo estabelecer uma relação de confiança com a equipe. E às vezes é um receio que ela tem, uma dificuldade maior nessa área de relações interpessoais, de como lidar com isso, e o coaching pode ajudá-la a melhorar esse desempenho específico. Outros momentos acontecem, muito interessante também, eu tenho uma cliente agora de coaching, que é uma menina com 17 anos, decidindo sobre que vestibular que eu vou fazer, né? Completamente confusa com relação às escolhas que tinha que fazer. Então a gente, conversando, vai ajudando ela a perceber potenciais latentes que podem ajudá-la a fazer essa escolha. E da mesma forma você tem pessoas que estão saindo do mercado, estão se aposentando e estão preocupadas com o que fazer, né, com tanto tempo à disposição. E o coaching também pode ajudar essas pessoas, né, a encontrar áreas de atuação, a encontrar novas maneiras de praticar aquilo que é uma competência dela, que não seja numa relação emprego. Né? Certo. Então, várias pessoas podem se beneficiar desse processo de coaching, né? A senhora tocou num assunto muito interessante. Por exemplo, o adolescente, quando ele vai escolher a sua profissão, fazer um vestibular, e
Eu gostaria de saber, a senhora, os testes vocacionais, eles funcionam, não funcionam? Como que a senhora vê a questão dos testes vocacionais? Isso é uma coisa bem delicada, essa questão de testes, né? Porque Eu provoquei. É uma pergunta provocadora. Porque o que acontece é o seguinte, os testes sim ajudam, principalmente os testes que podem ajudar a pessoa a mais ou menos entender como ela funciona, para que tendência ela tem, né? De preferências. Mas só que é o seguinte, o mundo está mudando muito rápido. E hoje você vai estar decidindo sobre uma profissão que você não sabe que profissão é. Daqui a 5 anos vão ter profissões que não existem hoje. Né? Da mesma forma como que hoje tem profissões que, se você fosse olhar 10 anos atrás, elas não estariam sendo contempladas em nenhum teste. Profissões mesmo, né? Não estavam contempladas em teste nenhum. Então, tem uma limitação nesse sentido, a velocidade com que as coisas surgem e o momento muito novo que a pessoa toma essa decisão da carreira e do que ela vai fazer. E surgem alternativas completamente diferentes, como, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez veterinária, né? E gostava, mas não queria trabalhar só com cuidar com animais de estimação. Acabou se associando com uma psicóloga e trabalha usando os animais, o contato com os cavalos especificamente, para ajudar crianças com problemas de saúde mental. Então. E quando ela fez a faculdade de veterinária, jamais passou pela cabeça dela que ela iria trabalhar com isso hoje. Hoje ela tem uma clínica, tem uma pequena chácara onde tem os cavalos e trabalha com isso. Quem imaginaria isso como profissão algum tempo atrás, né? Eu lhe fiz essa pergunta para nós traçarmos um paralelo. Uhum. Porque o coach, quais são os benefícios do coach? Porque a gente sempre fala em competência, como eu coloquei no início, depois até não concluí. Mas a competência está dentro daquela tríade clássica, né? Do conhecimento, da habilidade e da atitude, que são os componentes, as variáveis que compõem e uma competência. Exato. E nós não podemos ver de forma isolada nenhuma variável nem outra. A sinergia, a integração entre as três é que forma uma competência, né? Então, nesse sentido, quais são os benefícios do coach? Bom, o maior benefício é que a pessoa que está recebendo o coaching, ela está avaliando até a própria situação dela a partir do próprio modelo mental que ela tem. Ou seja, que está, de certa maneira, contaminado pelas percepções que ela tem, pelas crenças que ela tem. Ou mesmo numa situação quando você recebe um feedback, ou até mesmo um feedback 360 graus, como acontece em várias organizações, entra uma questão de defensividade, os receios da relação dela com aquele cargo, ou até invalidar, né? Será que a pessoa que me avaliou estava querendo dizer alguma coisa com raiva de mim, ou por alguma coisa isolada? Então, às vezes a pessoa questiona. Então, fica difícil você avaliar de fato uma situação e pensar no seu desenvolvimento sozinho. Ou com pessoas que têm, por exemplo, um interesse que conflita com o seu interesse. E aí você ter o coach, o grande benefício que dá é clareza. Ajuda você a ver o teu potencial. A gente não trabalha com foco no problema, mas foco no potencial que a pessoa tem para resolver o problema, né? Sim. Então isso fortalece a própria pessoa em ela assumir a gestão da sua vida e resolver os problemas. Eu acho que esse é um grande benefício. Outro dia eu tive um cliente que ela fez algumas sessões, pelo diagnóstico a gente já imaginou que seriam poucas sessões, 4 ou 5, porque era uma questão pontual. E quando terminamos, na 4ª sessão, que vamos fazer uma avaliação, eu perguntei para ela qual foi o seu maior benefício nessas 4 sessões que nós fizemos para chegar a esse resultado. Ela olhou o plano que ela tinha feito e tal. Isso aqui está ótimo, tá, mas o maior benefício mesmo, sabe o que é? Hoje eu estou com a sensação de que minha carreira está na minha mão. Então, foi o maior benefício que ela reconheceu. E eu acho que esse é que é o grande benefício que o coaching traz. A clareza e ajudar a pessoa a ter essa segurança. A minha carreira está na minha mão. Acho que um aspecto importante para a gente ressaltar, o coaching é terapia, não é terapia? Como é que é isso? Isso é outra grande discussão, né? E precisa tomar muito cuidado, que é muito fácil você cair para essa outra área, né? Correndo o risco de ser muito simplista nessa definição,
Eu diria que é o seguinte, quando você tem, as pessoas estão com algumas dificuldades, você pode dar uma ênfase em olhar a dor daquela pessoa e procurar as causas dessa dor e tentar ajudá-las a limpar esse processo dessa dor, desse trauma. E isso é psicoterapia, isso é terapia, né? E aí é uma área exclusiva do psicólogo. Em coach a gente não faz isso, a gente trabalha em cima do potencial do hoje para diante, do potencial que a pessoa tem para fazer o seu próprio crescimento e fazer a sua própria mudança. Há casos em que a gente se defronta com um trauma muito grande que está bloqueando o acesso a esse recurso que a pessoa tem, né? Então, pode acontecer de a pessoa precisar realmente ir para uma terapia para resolver essa questão do trauma. Mas esse não é o papel do coach. Não, esse não é o papel do coach. Se eu tenho que trabalhar com a dor ou com o trauma, a gente não trabalha. Tem que ser um encaminhamento para terapeuta. E já aconteceu também de terapeutas, por exemplo, psicólogos, me encaminharem pessoas. Né? E já aconteceu o inverso, né? De as pessoas comigo elas se conscientizarem de que há alguma coisa a ser trabalhada, a ser resolvida em termos de dor ou de trauma, e aí, se ela escolhe, ela vai trabalhar com a terapia. Nós trabalhamos sempre com o potencial, com a possibilidade de a pessoa fazer uso desse recurso que ela tem, né? Recurso interno. Eu acho que a grande assim, vantagem do coach que eu vejo é que o coach ele trabalha com o sonho, com o potencial. Sim, e isso eu acho que é muito gratificante para o profissional, muito, não é isso? Muito. Nós falamos agora mesmo sobre os adolescentes, mas existe algum momento, qual o melhor momento para um processo de coach? Na verdade, todo momento é um bom momento. O momento em que você sentir que precisa rever. É um momento que você sente que está faltando alguma coisa, que você queria algo mais e que isso não está claro para você. Necessariamente não precisa ser um problema. Eu posso estar ótimo na carreira, pode estar tudo muito bem, e eu posso sentir que eu gostaria de algo mais. Mas o que será esse algo, né? Não precisa ser uma crise existencial, mas até mesmo uma vontade de expandir alguma coisa, de alinhar alguma coisa, de conciliar mais a carreira com o trabalho. Então, você pode procurar um coach, né, também nesse sentido. Há uma coisa muito interessante que acontece com gestores, por exemplo, né, que é o maior público que eu trabalho, geralmente são gestores e líderes. Quando eles chegam na fase dos 40, 42 anos, que eles já estão numa determinada posição, aí eles começam a refletir se vão chegar onde queriam chegar, se estão no lugar certo, se é essa profissão que ele quer fazer na outra, né, fase da vida. Então, param para se fazer essa pergunta. Então, quando eles vão até o coaching, a gente pode ajudá-los a encontrar essas respostas, né? No sentido de expansão mesmo. Certo. Né? Mas o coach ele não se restringe apenas à carreira. Não. Engloba também a questão do desenvolvimento pessoal. Isso. Então, isso que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse aspecto, porque senão fica a impressão de que o coaching é específico para a gestão de carreira. Gestão de carreira. Coisa nesse sentido. Isso, é uma ótima pergunta. Inclusive o coaching que a gente teve a formação, que é o coaching integrado, né, que nós chamamos, ele procura olhar a pessoa de uma forma sistêmica. E a gente até usa um conceito que a gente chama de roda da vida, né? Como a sua vida tem vários eixos, assim como uma roda tem vários eixos, e a carreira é apenas um desses eixos. Então é importante você olhar as outras, que é o pessoal, a sua saúde, a família, o lazer, a parte espiritual, né? Porque para algumas pessoas é importante, para outras não. Ou seja, esses eixos não são fixos, né? Mas varia conforme a cultura até da pessoa, mas de uma forma geral abrange essas áreas. Então é importante você pensar na carreira dentro desse sistema, que a nossa vida ela é um sistema, não é só a carreira. E um dos grandes desafios é a gente justamente mudar uma crença antiga que a gente tem, que se você conseguir grandes, uma crença que você nem se dá conta que tem, né? De que se você tiver muita satisfação na carreira, por exemplo, isso vai suprir deficiências de satisfação em outra área. E isso não é verdade. Então, não adianta você querer toda a satisfação no trabalho se sua vida familiar não está bem. Você vai continuar com a vida familiar não bem, que daqui a pouco vai começar a dar efeitos ou impactos na sua área profissional também. Então, o coaching integrado procura olhar a pessoa
a vida da pessoa de uma maneira sistêmica, em diversas áreas, e procurando os entrelaçamentos e a harmonização desses fatores todos, né? Esse é um ponto interessante, porque o Peter Drucker sempre falava, né? Nós somos admitidos pelos nossos conhecimentos e habilidades, mas somos demitidos pelas nossas atitudes. Isso, né? É verdade. Então, é verdade. Porque hoje, separando assim apenas por um raciocínio didático, o conhecimento e habilidade, em competência técnica, diríamos, e a atitude como uma competência emocional, ou com o ser. O problema, como é que está isso atualmente, nessa competência emocional, aí que já se fala tanto em inteligência emocional, competência emocional, não é a hora e a vez da... É a hora e a vez da competência emocional, sim. Até porque o que está acontecendo, a gente vê acontecer muito isso em empresas em função de trabalhar com a complexidade tecnológica, a complexidade das situações, mercados internacionais, globalização, está tudo muito mais complexo do que era muito tempo atrás, né? E você vê uma situação que é muito comum hoje. Em função dessa complexidade de muita automação até em alguns processos e apoio da tecnologia, você às vezes vê um gerente que ele tem subordinado a ele algumas pessoas fazendo muitas coisas. E cada pessoa dessa, ela é um gênio naquilo que ela faz, tem um autoconhecimento daquilo que ela faz. E o que o gerente não tem até menos conhecimento do que cada uma daquelas pessoas, conhecimento técnico específico. Por quê? Porque a complexidade da atuação da pessoa é muito grande, então você como gestor não vai conseguir dar conta disso tudo. Então eu tenho que ser gestor de pessoas, líder de pessoas que sabem mais do que eu. Se eu não tenho uma competência emocional, uma inteligência emocional, não tenho uma segurança e autoconfiança, se a minha autoconfiança para gerenciar a pessoa estiver fundamentada apenas no saber, no conhecimento, eu não consigo liderar pessoas dessa forma. Então eu vou estar me limitando para a minha atuação de ser gestor em áreas ou em empresas que não tenham tal complexidade. Então, eu estou meio que limitando o meu mercado em função do quê? Da minha competência emocional. Certo. Então, você precisa estar muito seguro de qual é seu papel como líder para você liderar pessoas que têm um saber maior do que você a respeito de determinada coisa, por exemplo, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o processo de coaching? Vamos. Como que se dá o processo de coaching e o que é para um programa bem sucedido ou um processo bem sucedido de coaching? Fala um pouquinho sobre isso, professor. O processo ele tem etapas, a gente trabalha com etapas muito claras. A primeira etapa é sempre um diagnóstico do que está acontecendo, o que é a expectativa da pessoa com relação ao processo e a escolha de focos de trabalho, né? Se é um coaching mais abrangente, se a gente vai trabalhar a questão se é sistêmico, a preocupação da pessoa, ou se a situação demanda esse olhar sistêmico sobre a situação, ou se é uma questão específica, como aquele exemplo que eu dei, que a pessoa vai ser promovida para um cargo superior e precisa aumentar o pensamento estratégico dela, está com receio, com medo e tal. Então, logo no começo, a gente precisa estabelecer esses focos, né? Na medida que a gente estabelece o foco de trabalho, é possível você visualizar um número de sessões que pode ajudá-lo a resolver a situação. Não é uma coisa rígida, mas é possível fazer uma estimativa. Então, às vezes, pode ser um processo mais longo, pode ser um processo mais curto, como eu dei o exemplo de uma pessoa que eu fiz 4 sessões e resolveu a situação, né? Que tinha, evidentemente, pode ser que surja alguma dúvida mais adiante e ela recorra para um apoio. Como já teve casos de gente trabalhar 20 sessões, né? Eu acho que foi o máximo que eu já trabalhei com uma pessoa, foram 20 sessões. E a partir daí a pessoa dá conta de levar adiante os seus projetos, sozinha, né? De caminhar sozinha. Claro que daqui a algum tempo pode surgir alguma dúvida, surgir alguma situação inesperada e ela procurar um apoio. Mas geralmente o máximo que na minha experiência, o máximo que aconteceu foram 20 sessões e a média em 10 a gente consegue. Já tive um caso único, raro, que em uma sessão a pessoa levantou e falou, já sei o que eu tenho que fazer, muito obrigada, até logo, foi e fez, né? Que beleza, então, né? Foi um caso raro, em 5 anos assim, foi uma pessoa, mas também acontece, né? De seu relato, a gente colocou o seguinte: obviamente que quando a pessoa vai
procurar um processo de coach, ela está pensando na carreira. Mas nós já falamos aqui que ela não se restringe. Não. Normalmente as pessoas pensam no seu projeto de vida ou simplesmente a vida é o seu trabalho? Não é muito comum as pessoas pensarem em projeto de vida, né? Mas o mais comum é elas pensarem na carreira exclusivamente. E aí elas acontecem quando elas procurarem o coaching e a gente começa a perceber que há implicações sérias de outras áreas da vida que a pessoa deixou de lado e que está repercutindo negativamente na carreira. Teve um exemplo, um gestor que eu estava atendendo com muitas dificuldades, impaciências, intolerância de lidar com a equipe, muita defensividade. E ele próprio não estava feliz com o cansaço e o estresse que dava de ser gestor, né? E a gente começou a trabalhar e fomos trabalhando. Quando chegou na 5ª ou 6ª sessão, ele acabou surgindo um tema que ele trabalhava como pastor, né? Ele era pastor numa determinada igreja e ele tinha deixado isso de lado. Isso tinha uma frustração muito grande para ele. Então, quando ele começou a rever isso e voltou para atuar nessa área, isso começou a ajudá-lo no trabalho, porque era algo que era muito importante e que ele tinha deixado de lado para atender as demandas do trabalho, da organização. E na 6ª sessão ele percebeu a influência que isso estava acontecendo. Então, um coach que começou inicialmente com um coach de desempenho, para melhoria do desempenho de liderança, ampliou para um coach de vida mesmo, onde ele viu que ele estava deixando de lado algo muito importante, que era justamente o eixo da espiritualidade. Quando ele voltou a dar essa atenção para isso, as coisas começaram a melhorar no trabalho e na forma dele lidar com as pessoas dentro do trabalho, né? E para se elaborar um projeto de vida é muito complexo, professora? Como é que... como a gente diz, né? O desafio da vida é exatamente... O desafio é muito grande. O desafio é grande, não diria que é complexo, mas é um desafio. Primeiro a pessoa tem que realmente querer, porque a gente vai se defrontar com algumas crenças que podem limitar a realização desse projeto. Por exemplo, uma dessas que a gente já explorou aqui, que é a crença separatista que a gente tem, mecanicista, de que as coisas são separadas e que elas não têm esse entrelaçamento, o que não é verdade. Tudo influencia tudo, né? Então, você mudar essa crença é um desafio. Mas um grande desafio também de você fazer um projeto de vida é que, às vezes, eu descubro que a gente não tem o hábito de sonhar, sabe? Porque sonhar, querer muito alguma coisa, é como se a gente tivesse que lidar também com a possibilidade de não conseguir essa coisa. E aí eu tenho medo da frustração. E aí, para não ter esse receio de me frustrar, para isso não me acontecer, aí eu abro mão, eu não sonho, eu vou aproveitando o que vem. Porque o sonhar compromete, né? Sem dúvida. Ele pode acontecer. Pode acontecer! O que é que eu vou fazer com aquilo que eu desejei tanto, né? Então, o sonho tem essa questão do comprometimento. E aí, às vezes, causa às vezes um certo receio, né? Ou a pessoa acha, não, esse sonho está muito alto, não é um sonho para mim. Aí ela fica devaneando, né? Eu queria tanto. Não, mas você quer... Porque eu queria, não quer mais, né? Não pode ficar dizendo eu queria. Ou saber o que realmente quer, né? O que realmente quer, né? Fazer a escolha, porque tudo é tão interessante, a vida é tão rica, é tão cheia de coisas maravilhosas para a gente aprender e conhecer. E aí, se eu escolher isso, eu estou excluindo tudo mais, né? Certo. Aí dá uma certa dificuldade para a pessoa fazer a escolha. Mas isso são crenças limitantes que não são verdadeiras, né? É apenas ideias que a gente tem um pouco distorcidas do que é de estar trabalhando sobre isso. Então, não é complexo, mas é desafiador porque você tem que vencer essas barreiras que a gente tem do modelo mental, cultural, de limitação, de dificuldade de ter o sonho, de acreditar que você consegue, né? E de lutar por ele. Então, a questão do coach, ele é muito interessante, exatamente, a senhora falou na questão do coach integrado, vida, isso. Carreira. Eu gostaria que a senhora deixasse assim, uma mensagem final de como que isso pode acontecer, quais os benefícios que isso gera para a própria pessoa em ter uma vida integrada, de saber que tem uma vida, que tem uma profissão, que tem uma carreira, enfim. Qual é o benefício disso tudo, professor? Olha, o benefício maior que a gente percebe e sente isso, não só em mim mesmo como nas pessoas, é o significado.
passa a ter um sentido. Tudo passa a ter um sentido. Não é o trabalho pelo trabalho, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o casar pelo casar ou não casar, o viajar pelo viajar. As coisas, quando você para fazer essa reflexão de uma forma sistêmica, integrada, passa a ter muito mais sentido. Então a vida fica mais leve e mais prazerosa. E eu acho que isso é o grande benefício que a gente tem, além da direção, né? Você sabendo para onde você está indo e para onde você quer chegar, você tem menos perdas de tempo, de dinheiro, de esforço, de energia, de dedicação. Fica mais fácil você caminhar aquele caminho que você escolheu, porque você sabe o que é que te espera adiante, né? Então, o grande benefício é esse, eu diria que direção e significado para a sua própria vida. Ok. Esse tema, eu gostaria de continuar tratando ele por muito e, aliás, já quero reiterar o convite, professora, porque... Será um prazer. Para nós falarmos mais sobre coaching, que é uma coisa incipiente, ainda as pessoas não entendem muito bem o que seja isso. E eu, pessoalmente, acredito que, do que eu conheço em termos de metodologia, de desenvolvimento pessoal e profissional, eu sou encantado pelo coaching, né? É muito bom, e é muito bom porque a gente cresce muito também, né? Apoiando e ajudando outras pessoas. É um crescimento muito grande. Eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua contribuição à formação dos nossos alunos de gestão pública e a própria comunidade como um todo, que também está assistindo esse programa pela TV Comunitária de Curitiba, né? Então, quero agradecer a sua presença, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, o ISAI de Curitiba, que proporcionou a sua presença aqui. Claro. E esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades. Se Deus quiser, com certeza. Será um prazer muito grande. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim de mais um programa Gestão Pública em Debate. Agradecemos a atenção. Até a próxima oportunidade.